A renovação do planeta Terra. Ao chegarmos aos últimos capítulos do livro de Isaías, vamos rever como o início de seu ministério é narrado no capítulo 6. Diante da visão de Deus em seu trono, cercado de serafins, Isaías exclamara: Ai de mim, que sou homem de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei. Ao que um dos serafins respondeu, tocando-lhe os lábios, com uma brasa viva retirada do altar: A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Essa experiência pessoal transformou Isaías e o encorajou a iniciar seu ministério e a divulgar ao povo de Judá e a todos nós o total controle de Deus no processo de salvação da humanidade, processo que culminará na renovação do planeta Terra. Em seus últimos capítulos, Isaías dá destaque ao Deus que lidera e faz juízo, que salva os remidos e que faz uma nova criação. Diferentemente do povo de Judá, nós vimos o cumprimento das promessas de Isaías referentes ao nascimento do Príncipe da Paz, Redentor da humanidade. Vimos sua morte, sua ressurreição, mas permanecemos como um povo de dura cerviz, como falou Deus a Moisés, ou um povo rebelde, como aponta Isaías. Mas encontramos em Isaías mensagens de esperança e consolo, proclamando que o amor do Deus Criador não cessa jamais, permanecendo ativo no processo de recuperar o maior número de ovelhas para o seu aprisco. Amor e justiça divina operam juntos, caminhando para o dia previsto em Daniel 2, quando do monte será cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela consumirá todos os reinos corrompidos da terra, para dar lugar ao reino que Deus levantará, para jamais ser destruído. Neste reino estarão os remidos. A improcedente ação para macular a obra do Criador, envolvendo sua criatura, será definitivamente apagada, e céus e terra darão glória a Deus. Vamos ler o que Ellen White antevê em O Grande Conflito, página 678. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. O poder divino soberano sobre os povos e nações fica evidenciado em todo o livro de Isaías, e no capítulo 63, o profeta trava com o Senhor uma espécie de diálogo, no qual o próprio Senhor, no verso 4, revela que a consumação da sua vontade, no dia da vingança ou dia do juízo, é uma expressão ao mesmo tempo de amor e justiça. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Mais adiante, no verso 7, Isaías inicia uma ação de graças pelas benignidades oferecidas por Deus desde os tempos de Moisés. Mas no verso 17, o profeta questiona as instruções que recebeu do início de seu ministério e interroga: Por que, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Está em Isaías 63, verso 17. E conclui o verso suplicando: Volta, por amor dos teus servos, às tribos da tua herança. Continuando, Isaías lamenta que o povo pouco usufruíra de sua pátria, ou seja, da herança de seus pais, e estão sendo tratados como um povo qualquer. Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Está aí em Isaías 63, versos 18 e 19.
No capítulo 64, Isaías clama para que Deus não ignore as aflições daquele povo arrebatado pelas iniquidades diante de uma Sião transformada em deserto e uma Jerusalém assolada. E conclui com uma pergunta no verso 12. Conter-te-ias tu ainda sobre estas coisas, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? A resposta está no primeiro verso do capítulo 65, onde o Senhor se revela acessível a todos. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. E o verso 2, estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. O Senhor sofreu abandono por parte de seu próprio povo, que por isso será levado a juízo. Vamos ler o verso 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Nestes versos, o que Deus chama de seus servos são os remanescentes, jamais esquecidos, preservados não por sua fidelidade, mas pela misericórdia divina. Vejamos o verso 8. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uva, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos. O verso 9 seguinte mostra que é a fidelidade e a misericórdia de Deus que garante a antiga aliança pela qual os filhos serão herdeiros. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Os servos remanescentes serão chamados por outro nome, diz o verso 15, e nós sabemos que serão chamados de cristãos, aqueles que seguem a Cristo, o Deus da verdade que veio à terra. Quanto aos chamados judeus, seu nome trará vergonha aos descendentes por terem sido infiéis a seu Deus. Vamos ler, está em Isaías 65, verso 15. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Mas Deus afirma que as angústias passadas estarão esquecidas e escondidas de seus olhos, e tanto bênçãos quanto juramentos ocorrerão através do Deus da verdade, ou Jesus Cristo. E segue a grande promessa da restauração nos versos 17 e seguintes de Isaías 65. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Os versos seguintes de Isaías descrevem uma nova cidade, onde não haverá choro e clamor, onde o trabalho não será em vão, onde as pessoas desfrutarão de suas obras e serão atendidas pelo Senhor antes mesmo que o chamem. Nessa nova terra haverá longevidade, mas ainda haverá morte, pois o pecado não estaria exterminado. Como está em Isaías 65, verso 20, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O mundo afetado pelo pecado precisaria sofrer um processo de recuperação para que o lobo e o cordeiro caminhassem juntos e o leão comesse palha com o boi, como teria sido natural no paraíso antes do pecado. Somente o renovo de Jessé, Jesus Cristo, poderia dar início à recuperação de um mundo deformado, porque sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, como está em Isaías 11, versos 1 a 5. E essa recuperação começaria com a recriação de Jerusalém, prometida para o fim do exílio babilônico. Em Isaías 11, versos 9, Deus prometera:
Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como está no Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira, embora o santo monte do Senhor começasse com o monte Sião em Jerusalém, este era apenas um precursor, um símbolo do que Deus prometeu fazer, em última análise, em um novo mundo com seu povo redimido. Isaías descreve o Senhor como o líder que guia os hebreus, tal qual fizera nos tempos de Moisés. O Senhor é também o bravo guerreiro que salva e vinga seu povo, e tem suas vestes manchadas como se tivessem sido respingadas pelas uvas pisadas num lagar, como foi visto no capítulo 63, verso 3. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Está em Isaías 63, verso 3. No capítulo 66, Isaías aponta para o Deus que faz justiça e retribuição pelas iniquidades do povo e retoma a mesma imagem do capítulo 6 de Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Vamos ler Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O profeta reforça os apelos para a sinceridade e obediência do povo, advertindo que o Senhor rejeitará os hipócritas e rebeldes que julgam servir a Deus conforme seus próprios caminhos e escolhas, mas consolará os aflitos e humildes. Está no capítulo 66, versos 2 e 4. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. No primeiro capítulo de seu livro, Isaías já falara do repúdio de Deus a rituais e ofertas falsos, sem verdadeira transformação de vida, correspondendo a uma religiosidade de fachada, e esta é uma das importantes mensagens proclamadas por Isaías. Vamos ler Isaías 1, verso 10. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Ainda no capítulo 1, versos 16 e 17, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Em Isaías 66, versos 18 e 19, o Senhor promete anunciar a todos a sua glória. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória, e porei entre eles um sinal, e os que escaparem enviarei às nações, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Esse sinal parece corresponder ao que é citado no capítulo 55, versos 12 e 13, como sendo a alegria e paz oferecida ao povo na terra restaurada. Vamos ler. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Ao revelar sua glória, Deus atrairia como um imã as pessoas a Jerusalém. Isso fora relatado no início do livro, capítulo 2, quando Isaías falara sobre a glória futura de Jerusalém. Vamos rever Isaías 2, versos 2 e 4.
Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque do Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E mais no verso 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Em Isaías 66, verso 20, o Senhor se refere aos convertidos que serão trazidos para Jerusalém restaurada como sendo oferta de sacrifício vivo, assim como os cereais eram oferecidos como dádivas vivas a Deus. Vamos ler. E trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Anteriormente, em Números capítulo 8, verso 11, Deus dera instruções a Moisés para a consagração dos levitas, pedindo a Arão que os apresentasse como oferta e serviço ao Senhor da parte dos filhos de Israel. A ideia divina de expansão missionária ocorreu desde os tempos do Antigo Testamento, sendo que após a libertação do exílio babilônico, muitos judeus se dirigiram a outras nações e lá ensinaram sobre o Deus verdadeiro. No entanto, a propagação rápida e intensa do Evangelho só foi ocorrer pela ação dos primeiros cristãos. É interessante notar que desde os dias de Jesus na terra houve o risco de uma evangelização deformada por falso entendimento da palavra. Em Mateus capítulo 23, Jesus censura escribas e fariseus e os chama de hipócritas, insensatos, cegos, serpentes e raças de víboras. Vamos ler o verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Em Isaías 66, verso 21, Deus faz uma mudança revolucionária ao escolher sacerdotes entre os gentios convertidos. Até então, apenas os descendentes de Arão podiam servir como sacerdotes e os auxiliares viriam da tribo de Levi. Ao incluir os gentios, Deus demonstra que não faz distinção entre pessoas. Tal profecia se cumpriu durante o ministério de Cristo na terra, igualando os gentios aos judeus, ligando-os por uma mesma fé e formando com ambos um sacerdócio real. Como escreve o apóstolo Paulo em Gálatas 3, versos 28 e 29, não pode haver judeu nem grego, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vale ler as palavras do apóstolo Pedro em sua primeira epístola, capítulo 2, versos 9 e 10, quando se dirige aos estrangeiros dispersos em alguns pontos como Ásia, Capadócia, Galácia e outros. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nenhum elitismo ou senso de superioridade podia haver dentro da comunidade de fé, nem por parte dos gentios nem dos judeus.
Vamos ler as palavras que o apóstolo Paulo dirige em Roma aos apóstolos convertidos. Ele compara o remanescente de Israel a uma oliveira, com alguns galhos quebrados, recebendo enxerto de uma oliveira brava. Está em Romanos 11, versos 17 e 18. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te vangloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Como diz Ellen White em Parábolas de Jesus, página 386, o segredo da unidade se encontra na igualdade entre os crentes em Cristo. Todos os seres humanos são de uma família pela criação e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir toda parede de separação, a fim de que todos possam ter livre acesso a Deus. Seu amor é tão amplo, tão profundo, tão pleno, que penetra em toda parte. O verso 22 de Isaías 66 traz a promessa de que o nome e a posteridade dos nossos descendentes permanecerão eternos diante do Senhor. Essa é uma promessa de vida eterna em um mundo renovado que jamais será destruído. Este novo mundo será a consumação da ação redentora de Cristo na cruz. No novo céu e nova terra, o Senhor será eternamente adorado, como está no verso 23. E será que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Supondo que a festa da lua nova seja uma época específica para adorar a Deus, incluir essa prática no período de um sábado a outro garante que a adoração será contínua e diária. O livro de Isaías, que traz tantas mensagens de esperança, encerra com o verso 24, que mostra o fogo do juízo sobre os rebeldes destruídos, numa cena que marca o contraste entre o destino dos salvos e o fim daqueles que escolheram permanecer no pecado. Isaías foi um transmissor de esperança e proclamador das maravilhas de Deus, mas, sobretudo, chama a atenção pela insistência com que alerta sobre o risco real de perda da vida eterna por ação do pecado. Talvez, por isso, o profeta tenha concluído destacando o triste fim dos ímpios. O mesmo Deus que inspirou o profeta Isaías levou o apóstolo João a revelar o final dos tempos. 2 profetas e uma só verdade, e uma imagem que podemos antever com os olhos da fé. Está em Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Continuando, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Concluímos agora com a versão que Isaías oferece em seu capítulo 65, versos 17 a 19, escritos quase 8 séculos antes de o Apocalipse. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Até a próxima semana!